Olá, tudo bom? Eu sou Alan Reis, o seu consultor financeiro, e hoje nós já estamos aqui no episódio 10, com De Frente com o Empreendedor. E hoje a gente vai aqui entrevistar uma pessoa sucinta, até um pouco calada, mas muito batalhadora, né? Eu conheço ela nas nuances de pesquisas mesmo, né? Então, hoje a gente vai trazer uma mulher de fibra, aí mulheres que vocês estão assistindo a gente nesse momento, tome a história dela como um grande legado para você se incentivar e montar seu negócio. Então hoje eu estou com a Adriana Rebouças, sócia-diretora da Rebel Camisaria. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Alan, pelo convite, né? Muito bom estar aqui participando e poder trazer um pouco da minha história para inspirar também você a empreender, né? É Ótimo. isso. Eu já começo te perguntando, né? Rebel Camisaria, como é que surgiu? O que que ela faz? Né? Como é que ela está entre nós, né? Ela está Sim. entre nós. Bom, a Rebel Camisaria surgiu de uma vontade, né, de mudança de vida. Meu esposo, ele é o fundador da Rebel. E ele veio de outro estado tentar a vida aqui. Ele tinha uma outra profissão, né? A formação dele é biólogo. E Que assim, legal. ele passeou várias vezes aqui em Manaus, viu o mercado e viu a chance de empreender aqui. E nós montamos uma camisaria. Ele montou a camisaria e a gente colocou a nossa força num negócio, né? Com a vontade de mudar de vida mesmo e de empreender. E antes ele começou junto com outro sócio por uns 3 anos, tocaram um negócio e eu sempre fui ali acompanhando o sucesso, a desenvoltura, o crescimento da empresa. E chegou em dado momento, ele me convidou para ser sócia dele. E eu, assim, fiquei pensando a questão de como seria trabalhar junto com meu esposo, mas aceitei o desafio, né? E nós fomos trabalhar juntos e tem dado muito certo. Certo. E quanto tempo que tem a Rebel? Nós temos 14 anos de mercado, fizemos esse ano, né? Nós Uhum. fazemos fardamentos em geral. Quando a Rebo começou, ela começou como uma gráfica. Ele tirava xerox, fazia impressões, fazia somente camisa branca com uma foto na frente, Aquela tipo serigrafia? serigrafia, Isso. né? Fazíamos crachás também. E dali, daquele início, a gente já sonhava, por que não a gente lá na frente atender as empresas do distrito, a questão da Zona Franca, né? E aumentar o nosso negócio. E a gente sonhava muito. Nós sonhamos bastante e aliamos isso ao estudo, fomos buscar bastante conhecimento, porque ele era biólogo, né? E eu também já vinha trabalhando no comércio, fui ex-bancária, né? Gerenciei uma loja da minha mãe de roupa de varejo por 10 anos. Uhum. Eu sou filha de costureira, neta de costureira, né? Uhum. E aí e ele também, filho de comerciantes, né? E nós tínhamos um conhecimento empírico, tínhamos o Uhum. conhecimento na prática, mas assim, o estudo teórico nós não tínhamos e nós fomos buscar. Fizemos vários cursos e fomos unindo forças para desenvolver a Rebel e conseguimos hoje com 14 anos atender grandes empresas, atender as empresas do distrito, BIC, Caloi e dentre outras, né? Uhum. Isso. Poxa, que legal. Eu acho que é importante, você frisou bem, né? Buscar conhecimento. Sim, E eu acho que, ainda assim, com todo o conhecimento que a gente tem hoje, de oportunidades de buscar esses conhecimentos, seja em instituições, seja através dos canais de YouTube, enfim, online, né, como a gente costuma falar sim, hoje, ainda assim a gente tem ainda algumas empresas falhando muito nessa construção, na construção do seu negócio, na construção da identidade, né, daquele vínculo que você coloca como missão, como objetivo, né, como sim, visão de negócio. E aí a gente sempre se pega nos resultados que vêm ao longo do tempo, mostrando que a cada 2 anos, mais de 600 empresas fecham no Brasil. Eu sei que tem vários motivos, né? sim, Vários motivos. Aí a gente pode entrar também num viés dessa parte burocrática, né? Tantos impostos que o empreendedor paga, né? Enfim. Mas, além disso tudo, aí tem o problema do conhecimento. E você trazer isso é importante. As pessoas que estão nos vendo agora
entender que não basta só ter o sonho, como você Isso. falou, a vontade, né? De unir numa vontade em uma direção com relação ao objetivo, né? De tirar aquele sonho do papel e solidificar aquilo num produto, numa empresa, num negócio. Não basta só pensar dessa forma, você tem que buscar caminhos de conhecimento para buscar solidificar o caminho para o sucesso, para o objetivo principal. Isso. Certo? Porque assim, nós tínhamos o sonho de virar empreendedores, né? De mudar de vida, né? De fazer o nosso horário também de trabalho. Mas assim, a gente precisa ter muito claro esse sonho, essa visão, acreditar no nosso coração, às vezes fechar o ouvido para muitos comentários, até de pessoas próximas, né? E a gente acreditar mesmo no que a gente quer e lutar. Não só sonhar, dizer assim, eu quero uma vida diferente. Não. Tem que ir lá, arregaçar as mangas e ir para o trabalho. No início, trabalhar 16, 17, 18 horas, porque vai chegar o momento que você vai conseguir trabalhar menos. Ou não também, quem gosta, eu e meu esposo, nós somos apaixonados pelo que a gente faz, a gente trabalha muito ainda assim, mas não mais como no início, né? 18, 19 horas por dia. Sim, sim. Né? É isso. E assim, o estudo. Gente, se qualifique. Hoje em dia, não posso mais dizer assim, eu não consigo estudar, é difícil de ter conhecimento. Não. Hoje você participa de uma mentoria muito mais fácil, de uma aula ao vivo, Alon dá várias, né? O grupo até que ele põe bastante informação, é riquíssimo. Então, a gente ir buscando. Se no início você não pode comprar um curso, participar de eventos que são pagos, mas vai para as lives gratuitas, para as informações boas que tem no YouTube, no próprio Instagram, de pessoas que você tem acesso, né? Para você buscar esse conhecimento e enriquecer a respeito do seu negócio. Que às vezes a gente não basta. Por exemplo, eu fabrico camisa, né? Eu não tenho que entender só de camisa, eu preciso entender sobre marketing digital, finanças, tá falando aqui, nossa, como a gente tem que entender de finanças, né? De pessoas, inteligência emocional, é todo um conjunto muito grande. E assim, não se desespere, vai devagar, vai por trecho, principalmente se você tem a felicidade de ter um sócio, um pega um trecho, vai para uma parte, outro vai para outra, e juntos vocês vão vencendo. Até mesmo também juntando forças com próprios funcionários, que a gente consegue identificar que compram o nosso sonho, que eles também têm grandes talentos. A gente vai identificando essas pessoas e ajudando. Por exemplo, eu tenho uma colaboradora de financeiro. E aí já conversei com ela, olha, preciso que você vai fazer uma pós-graduação, MBA de finanças, que você vai somar forças comigo. E é isso, a gente sempre ir galgando, né? O conhecimento. O ponto que você trouxe aqui é fundamental, que a gente sempre debata, é você buscar com que a identidade da tua empresa, com o grande objetivo estratégico, que é óbvio, a gente não está aqui falando de uma empresa filantrópica, né? Nós estamos falando de negócios, mas que as pessoas elas consigam justamente vestir a camisa. E a gente ouve muito isso, né, Adriana? De as pessoas vestirem a camisa. Mas o que significaria vestir a camisa? Na minha visão, são aquelas pessoas que estão dentro da empresa que elas entendem realmente o objetivo de ela estar ali e a preocupação para ela como se fosse dona, e ela dizer, se eu solidificar ainda mais, trabalhar de uma forma árdua, que é o normal, eu posso fazer com que essa empresa cresça. E, consequentemente, eu hoje estou aqui, eu posso daqui a pouco estar aqui. Sim. Crescer junto com a empresa. Então, é um grande desafio, é fato. Como eu falei para ti, eu trabalhei 26 anos no polo industrial. É consolidado, a gente está falando de uma empresa familiar. Isso. Mas, se a gente pegar as nuances do que acontece dentro de uma indústria, não é muito diferente, não. Porque a gente precisa lucrar. A gente precisa dividir isso com o mercado, a gente tem que verificar qual é a melhor estratégia da empresa e você entender qual é a estratégia da empresa, aonde eu posso chegar, o que eu posso fazer diferente para que dentro daquele processo todo eu fazer com que a empresa seja mais lucrativa, produtiva, né? Que diminua ali os defeitos, os scraps, né? Que é o que costuma a gente falar, esse linguajar mais de produção.
Então, assim, pegando esse gancho, e você já pontuou algumas coisas, qual foi a grande, assim, quais foram as maiores dificuldades que vocês dois tiveram, você e teu esposo, lá no início, né? Eu sei que você falou que teve toda aquela preocupação de ter que buscar conhecimento, mas o que mais que teve de dificuldade, de você entender mercado, por exemplo, enfim, fica à Sim. vontade aí para nos dizer quais outras coisas que foram importantes de você enfrentar para chegar onde você está hoje. Tá certo. Eu acho que uma das maiores dificuldades que nós tivemos foi começar um negócio do zero, como ele começou. E imagina, ele veio de outro estado, como eu falei. E assim, nós não tínhamos cliente inicialmente. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu já sei o que eu vou fazer, bem definido, mas eu não tinha cliente. Então, meu esposo, fez que nem aquele vendedor de livros antigos. Ele foi no porta a porta mesmo, só que no nosso caso, não eram casas, eram lojas. Vocês conhecem, acredito que aqui todo mundo conhece ali a Avenida Grande Circular, na Zona Leste. Ele andou de lado a lado, batendo na porta mesmo, oferecendo cartãozinho, falando do serviço que a gente fazia. Depois ele fez isso no primeiro momento. Depois eu pegava milheiro de panfleto e fiz aqueles São José 1, 2 e 3, Novo Aleixo. Eu mesma saía distribuindo de casa em casa panfleto. Né? Então, isso foi muito difícil fazer, né? Porque às vezes você pega assim os dias bons e os dias não tão bons das pessoas. E assim, pegar o sol mesmo no rosto, colocar um boné ali, mas a gente pegava o calorzão mesmo fazendo isso na rua. Eu fiz isso diversas vezes. Isso é uma coisa que muita gente não sabe da nossa história. E olha só que felicidade. Parece uma coisa assim muito primitiva, mas funcionou muito pra gente, porque aos poucos as pessoas iam nos procurando, nos conhecendo. Eu vibrava muito quando alguém chegava ali na loja com um panfleto. Olha, eu recebi um panfleto na minha casa, porque primeiro meu esposo ele fez em lojas, depois eu fiz de casa a casa. Né? Então, isso deu muito certo. É uma coisa que, quando eu falei assim, você precisa arregaçar as mangas, nós precisamos ser muito criativos para a gente vencer as adversidades, porque elas vão vir de todos os lados, né? E a gente tem que ser mais forte, acreditar no nosso sonho, no coração, arregaçando as mangas dessa forma. E contratar pessoas, a gente ser bem seletivos para ter ao nosso lado pessoas que vão ajudar a entregar um bom produto para aquilo que eu estava prometendo, olhando nos olhos das pessoas. Ei, me contrata que eu vou te entregar o melhor, né? Então, é isso. A gente conseguiu vencer, mas as adversidades nós tivemos bastante. E pegando desse ponto, Adriana, assim, o que você consegue enumerar, se possível? Sim. Quais as ações que vocês fizeram? Você já pontuou alguns pontos, mas para as pessoas que estão assistindo a gente, quais foram os pontos assim que você pegou como ação ao longo desse tempo para vencer essas dificuldades e essas adversidades? Olha, nós trabalhamos muito a questão do nosso marketing mesmo, marketing pessoal, marketing digital. Como a gente, 2010, 11, 12, 13, ainda se tinha bastante a questão da panfletagem. Exato. Aquele jornalzinho de 50 centavos foi uma ação que a gente usou bastante, né? E fez muito efeito para a gente também, né? E foi a questão do marketing mesmo. A gente teve um olhar diferenciado para o marketing para nos ajudar a impulsionar e vencer os desafios, que era inicialmente de não ter tanto cliente. Né? Certo. E aí, pegando esse teu ponto, Adriana, como a gente evoluiu, né? Sim. Eu passei por essa fase também, apesar que naquela época eu não pensava nem em empreender, eu estava dentro de uma fábrica, trabalhando, dando o resultado para a empresa, mas eu já tinha essa visão, que eu sou um cara muito crítico. Sim. Em todos os lugares que eu vou, eu sempre dou uma olhada diferenciada. E é claro que eu pego isso como consumidor, e hoje estou há 14 anos trabalhando como consultor e olhando, seja consultor financeiro ou de negócios, trazer essa expertise e essa experiência para o dia a dia me dá uma visão muito mais ampla do negócio, né? Então, alguns clientes me procuram e eu sempre tento trazer com que ele traga realmente a identidade do que ele quer colocar ali.
Não, porque às vezes vocês, a maioria das pessoas, às vezes, quando vão iniciar o empreendedorismo, elas pensam já lá na frente. Eu sempre gosto de trabalhar com analogias. Eu acho que você vai perceber muito bem isso. Seja nos meus posts, enfim. E no dia a dia. As pessoas, elas querem empreender e já ter o lucro daqui a 1 ano, 2 anos, né? Não. Então, assim, você está entendendo? É a mesma coisa quando a gente vai para a parte de investimento. Ou sair numa situação de vermelho, seja numa empresa, ou seja pessoal, né? Tô falando de finanças pessoais. E aí eu te pergunto, assim, o que dentro desse contexto do teu negócio, a gente também já pincelou algumas coisas, mas qual a importância que você vê diretamente das finanças no teu negócio? Olha, tu estava concluindo o teu texto, eu já queria falar, né? Nossa, de extrema importância. Assim como não existe uma empresa sem marketing, não pode existir, também não pode de jeito nenhum existir uma empresa sem finanças. Empreender sem finanças é complicado. No nosso caso, quando começamos, nós tínhamos um capital inicial, um valor que foi investido. Meu esposo tinha um carro, era um Siena na época, e ele vendeu e transformou isso num negócio, certo, né? E aí a gente deve ter muito cuidado, dar muita atenção para finanças, é de extrema importância, deve ter o seu caixa. O caixa, ele é rei na empresa. E assim, até uma dica que eu quero dar assim para muitos empresários, porque quando você falou, e a gente tem esse dado, né, de pesquisa, que muitas empresas, a maioria fecha dentro de 2 anos, é porque muitas vezes a pessoa não tem às vezes não tem a paciência, a questão da sabedoria mesmo, de saber que você vai montar um negócio, ele leva um tempo para maturar, para te dar retorno. Então, quando você faz um investimento que nem a gente fez na nossa empresa, a gente tinha ciência que a gente precisava esperar retornar uma certa lucratividade. E um dos segredos, eu acho, que da Rebel, para ela estar aí há 14 anos e ela tem fundamento para ir muito mais longe do que isso, é a gente ter um prolabore muito bem definido, eu e meu esposo. E desde o início, antes até mesmo de eu ir trabalhar com ele, ele dizia assim, não, Adriana, olha, meu prolabore é esse aqui, eu defini, fiz os cálculos e tudo, e a gente não pode mexer. Eu não posso ter uma vida que não seja condizente com o que o meu trabalho me dá. Então, isso a gente tem até hoje. Conforme a empresa foi desenvolvendo, e depois que eu fui trabalhar com ele, a gente adotou a mesma coisa. Ele tem o prolabore dele, eu tenho o meu prolabore. Eu usei, eu gastei, eu não posso meter a mão no caixa da empresa para pegar e, tipo assim, o meu contador, eu digo assim, eu acho ele o máximo. Ele diz assim, você está roubando a sua empresa por um acaso? Se você quiser mexer, porque se eu mexer na finança da minha empresa em algo errado, eu vou deixar de estar comprando insumos, eu vou deixar de investir numa máquina, né? E também você não pode pegar o dinheiro e mexer no volume, porque você tem que, às vezes, entra um volume de dinheiro na tua empresa, mas é para te pagar o teu fornecedor. Esse dinheiro não é teu. Então, a gente ter o financeiro bem definido, saber tudo que eu tenho para pagar e tudo que eu tenho a receber, nossa, isso faz uma diferença enorme na nossa empresa. Hoje nós temos a felicidade de eu tenho um sistema, né, onde eu sei tudo que eu preciso pagar e tudo que eu tenho a receber, né, mas eu estou vivendo um momento assim, que até lá na empresa a gente se divide assim, para nossa felicidade, eu e meu esposo. Ele cuida de produção, compras, estoque, tudo relacionado a essa área, e eu sou comercial, finanças, RH, né, e RH. De administração. E marketing, a parte de administrativa, né, certo. E ele a parte de produção. Então, ele até falou já esses dias, e é uma coisa que eu já estou buscando, curso de finanças, para eu me aperfeiçoar. A moça que trabalha comigo, a minha colaboradora, tem um pedido dela para se inscrever no MBA ou pós-graduação de finanças, para que a gente tenha isso ainda mais. Eu já sei uma parte, mas eu não sei ainda o quanto eu necessito. Entendi. O quanto eu preciso para que eu consiga levar a minha empresa para o patamar que eu imagino que ela vai alcançar. Certo. Né? Então, a gente precisa ter isso muito bem assegurado para que tudo dê certo. Certo. E essa é uma dica, gente, não gasta o dinheiro que não é seu, é da empresa, para você ir mais além, né? É isso. E, Adriana, é importante que você frisou, né? Infelizmente, a boa parte das pessoas que começam a empreender e, de certa forma, dependendo do segmento que ela escolhe para o negócio dela, e ela começa a ter uma lucratividade razoável,
ela começa a roubar a própria empresa, como você colocou aqui. Sim. Por quê? Ela não tem uma definição correta do seu Prolabore, né? E aí as pessoas que estão vendo, mas, Alan, o que é Prolabore? É o teu salário. É realmente, mesmo que você seja o dono, ou que tenha os donos, no caso da Adriana aqui, que é sócia com o esposo, cada um deles tem o seu salário. Sim. E não pode, e é fundamental que a gente tente sempre ter esse chaveamento. O salário dela, ela tem que viver lá na casa dela, com as contas de casa, com aquele salário. Isso. Entendeu? Então, não é porque ela é a dona, né? Ou eles são os donos, que eles podem... Não, hoje eu ganho 10 mil, mas amanhã, poxa, desse mês deu uma lucratividade. Ah, não, eu vou mudar agora meu salário para 12 mil. É. Até porque você tem que ser exemplo para os teus funcionários. Certo? Sim. Mesmo que você seja dona. E isso é muito difícil, Adriana. Eu tenho, assim, várias experiências com outros empresários, com donos de empresa, que é muito complicado você fazer com que ele entenda isso, tá? É muito mais difícil do que a gente pudesse imaginar. E eu fico muito feliz quando você deu essa dica e foi bem sincera no que você se propôs, o que vocês se propuseram a fazer. E aí tem toda aquela preocupação no fluxo de caixa, enfim. Sim. É fundamental que a gente consiga ter esse dinamismo, porque as finanças estão ligadas diretamente a toda a parte estratégica da empresa. Seja na produção, como você falou, seja na parte financeira propriamente dita, contas a pagar, produção, estoque, marketing, venda. Satisfação dos colaboradores, porque graças a Deus também nós temos a felicidade de... É uma coisa que é obrigação, todo mundo sabe disso. Mas pagar os funcionários em dia vale o pagamento, dar bonificações, premiações, pagar tudo isso em dia, dá uma satisfação para ele. Poxa, eu posso trabalhar aqui nessa empresa porque eu sei que eu vou receber no dia certo, eu tenho meus boletos a pagar, não vou pagar com juros e tudo. Então, isso também ajuda na satisfação do próprio colaborador, né? E aí eu te pego nesse gancho, como você falou, colaborador, né? E a gente vê hoje, muito, nessa gravação que a gente está vendo aqui, isso ainda está muito em alta, né? Porque depois eu vou dizer quando que esse episódio vai pro ar, tá, gente? Mas calma aí. É importante que a gente entenda que hoje está muito enraizado e você vê aí na televisão, muito mais notório do que eu pudesse querer que fosse, que são os jogos eletrônicos, as bets, né? Já teve Tigrinho, enfim. E eu vejo, eu até fechei um artigo essa semana para um jornal falando sobre isso, né? O quão que a gente está fazendo o quão as pessoas estão tirando dinheiro do próprio bolso, da alimentação da sua família para jogar. E aí o pior, elas acham que elas estão investindo, olha só. E aí, por que eu estou te falando isso? Sim. Porque tem dados de empresas aqui do polo industrial, que eu tive acesso, em que as pessoas estão buscando empréstimos consignados. Teve um aumento de quase 135% de empréstimos consignados para funcionário, para pagar dívidas de jogo ou para jogar. E isso, a gente sabe que essas preocupações financeiras, elas refletem diretamente na performance do funcionário. Aí eu te pergunto, hoje, com o teu olhar, com todas essas notícias, e você olhando ali todos os seus funcionários, qual é a importância da Ribble com os funcionários em relação a esse tratamento, a esse assunto específico? Como é que ela consegue enxergar isso e como é que ela está tratando ou prevenindo os seus funcionários de não adentrar nesse ponto? Porque é um assunto bem delicado, né? Sim. Olha, geralmente em vários temas a gente trabalha palestras o ano todo, a gente tem reuniões, conversamos, mas esse tema assim delicado, a gente ainda não fez uma abordagem geral. Opa. O que a gente fala, assim, a gente vai para uma conversa mais intimista. Se eu percebo que, e porque é logo muito visível,
um colaborador ali está com muito sono, está cansado, e a gente chega e pergunta o que está acontecendo. A gente vai numa abordagem de 1 para 1 mesmo, né? RH. O face to face. Isso. Aí conversa, né? E passa a nossa visão, a importância da pessoa dormir bem, porque às vezes tem gente que fica nos jogos mesmo, jogando. Isso vai prejudicar a própria pessoa, a sanidade mental, prejudica o trabalho, em consequência prejudica a família, e ali vicia num jogo, depois já vai querer viciar em outra coisa, né? Então a gente ainda está numa conversa intimista ainda, a gente ainda não abordou de uma forma geral, mas a gente sabe que isso é muito prejudicial. Já ouvi no Instagram mulher pedindo, pelo amor de Deus, bloqueia meu esposo nesse joguinho, porque está destruindo o nosso casamento, né? Então, o meu pedido aqui, gente, você quer enriquecer, quer mudar de vida, quer ter uma vida diferente? O meu conselho é estude, vá em busca de conhecimento, porque o conhecimento, ele transforma. Essa questão de joguinho, de aposta nesses aplicativos, isso é como construir um castelo em cima de um banco de areia. Qualquer hora ele pode desmoronar e tu pode perder tudo. Vai perder ali tempo, é uma coisa que não volta mais, vai perder teu dinheiro, às vezes perde filho, perde casamento, né? Então a gente não recomenda, não aconselha isso para ninguém. Melhor ir para uma coisa muito mais sólida. Tanto a questão de ser empreendedor, virar empresário. Tem gente que tem um pensamento assim, não, para mim tá bom, eu não quero essa vida de ser empreendedor, que é uma coisa realmente de risco, né? E tem que ter muita força, mas nem todo mundo quer virar empreendedor. Mas faça uma carreira sólida, com estudo, com conhecimento, sendo um bom profissional e não tendo essa conduta. Certo. Isso é o que eu tenho a dizer, né? Certo, Adriana. Porque eu vira e mexe, todas as pessoas que sentaram onde você está, porque é uma preocupação minha por ser consultor financeiro. Sim. E isso está muito latente, sabe? Como eu trabalhei em grandes empresas, em multinacionais, isso eu já comecei a perceber lá atrás. Sim. Não com joguinhos, mas às vezes com gastos desnecessários dentro da própria casa, né? Com gastos exorbitantes no cartão de crédito. Então, eu tive essa preocupação lá atrás em algumas empresas de palestrar, de trazer a importância de você não gastar mais do que ganha, de que o cartão de crédito ele não pode ser um vilão, e sim um cara que pode te ajudar, né? Uma saída que pode te ajudar nos momentos difíceis, né? Claro, se você souber usar. Né? Então, por que eu estou colocando esse ponto aqui? É justamente porque hoje a gente vê, está muito, todo dia você, seja no Instagram, seja na internet, nos portais de notícias, isso está muito latente, muito atual. E por que isso, a minha preocupação? É porque isso está indo para o cunho social. E quando sai daquele primeiro start de diversão, que eu acho que até aí eu não estou condenando quem jogue, tá? Sim. Se é por diversão. Mas você, a partir do momento que você começa a ter compulsão, você começa a fazer com que o dinheiro esteja faltando na tua casa e, consequentemente, uma conta atrasa, a alimentação atrasa, o colégio do filho atrasa, né? Não tem dinheiro para colocar gasolina no carro, ou pagar o transporte para os filhos ou para a esposa. Tem alguma coisa errada. Já vira um problema, né? E é até uma dica, né? Que de repente pode entrar assim no escopo para dar uma palestra para educacional, né? A respeito desse tema. Muito eu vejo como muito importante, sim, com certeza. Sim, e é importante que, graças a Deus, as pessoas estão... Algumas empresas e alguns empresários já estão abrindo o olho. Acho que até tardiamente, porque isso sempre aconteceu. Só que tem aumentado o volume, exatamente. Né? E eu te perguntei isso porque essa percepção de uma visão humanizada é muito complicado dentro do empresariado. Sim. Porque ele acha que, não, isso eu vou investir, não, isso é gasto. Isso é gasto. Isso eu já escutei muito, tá? Muito mesmo. Hoje a gente vê que, como você citou em algum momento nos teus comentários, sobre inteligência emocional, né? Empreendedorismo, nem todo mundo quer ser um empreendedor. Verdade. E tá tudo bem. Isso. E tá tudo bem. Só que eu sempre costumo dizer, e é uma coisa que eu friso muito, em qualquer lugar que eu vá palestrar, aplicar um curso, ou começar uma consultoria, enfim. E é meu legado, e eu sempre gosto de falar isso para todos. Se vocês olharem todos os vídeos, esse é meu legado, é minha frase.
A minha missão é fazer com que a educação financeira seja a transformação da vida das pessoas. E aí, quando eu digo educação financeira, ela pode ser o legado das finanças pessoais, seja na parte de investimento, seja na parte de negócios e empreendedorismo, que são as áreas que eu atuo. E eu trago muito isso para trazer justamente essa vivência que você tem lá dentro da tua empresa, para que as pessoas olhem, outros empresários, e olhem, putz, será que eu estou fazendo de uma forma certa? Será que eu estou tendo essa visão humanizada dos meus funcionários? Porque eu costumo dizer que todas as empresas elas são formadas por gente, por pessoas. Elas que são uma das principais engrenagens desse negócio como um todo. Não é verdade? Sim. Então, é fundamental você trazer esse depoimento e principalmente essa preocupação, né? E, claro, a gente está aqui, qualquer palestra, e estamos aqui também. Então, e isso, Adriana, assim, e eu te pergunto, se você, claro, pode aqui, né, compartilhar com a gente, quais seriam os próximos passos estratégicos da Reebok Camisaria? Os próximos passos? Vamos lá. Gente, assim, eu acho, de verdade, na prática, na verdade não é eu acho, eu tenho certeza que o que faz a diferença, como eu comecei falando em conhecimento e continuo falando em conhecimento, é estudar, é se especializar. Hoje meu esposo, ele faz pós, faz MBA, e eu também acompanho participando de feiras. Agora, dia 22, nós estaremos numa feira em São Paulo a respeito de EPI, acompanhando também a nossa fornecedora principal, Cedro Têxtil, né? Para ver a movimentação do mercado, acompanhar as tendências, acompanhar a inovação, tecnologia, o investimento em pessoas, né? Conversando sempre com os nossos colaboradores de que é importante estudar para que possam avançar na carreira deles. E é isso, é seguir a tendência, inovação, isso com muito pé no chão, muita firmeza, tendo um bom cuidado com as finanças, né? Porque estruturando sempre as finanças, porque é ela que nos permite também ir além. Certo. E aí, por que eu te perguntei isso? Porque assim, hoje você falou, a gente tem camisarias, faz material para as indústrias aqui em Manaus. Sim. Dentro desse portfólio de produtos que vocês têm, existe dentro desse contexto ou algum produto ou algum segmento que está dentro dessa estratégia de vocês, como empresa, daqui os próximos 2, 3 anos? Para desenvolver, melhor Isso. fala. Olha, a Reebok Camisaria, como eu te falei, nós somos solução em camisaria em geral. O que eu acho bem interessante da Reebok, eu sempre achei, é que nós temos um time que nós somos bem dispostos a desenvolver um material que de repente não tenha no mercado. Por exemplo, eu recebi um pedido de uma empresa, de uma fábrica de relógios essa semana, que ela falou assim, ligou direto para o meu esposo, nós somos pessoas bem disponíveis, assim, atendemos diretamente nossos clientes, e o comprador falou assim, Francisco, estou precisando de uma bolsa assim, com tanto de altura da alça, ela tem que ser bem acolchoada, isso e aquilo. Ele deu todos os detalhes, e a gente, vou fazer uma amostra para você, e a gente foi lá e fez. Então, a gente é muito disposto a desenvolver novos produtos. Respondendo melhor ainda a tua pergunta, nós também, acredito que talvez muitas pessoas não saibam, aqui uma boa oportunidade, nós fabricamos e somos uma empresa autenticada pela Cedro, né, têxtil, para vender materiais em FR. O que é isso? É aquele material anti-chamas que o corpo de bombeiro possa trabalhar, empresas no distrito que trabalhem com materiais assim que pessoas inflamáveis são expostos à chama. Isso, a gente fabrica também. E questão também de arco elétrico. Pessoas que trabalham com energia, Sim. nós fabricamos também. Subestação. Tem todo uns requisitos que a gente precisa cumprir a respeito de laudo, que ele é feito fora, né, de autenticidade. Então, nós somos uma empresa capacitada de estar fornecendo esses materiais a nível de Brasil, né? Então, se alguém quiser mais informações, é só entrar lá no nosso Instagram e pedir, falar a respeito de FR, material anti-chama que a gente fabrica. E, assim, o nosso olhar
Conversa quentinha ontem com meu esposo, a questão do investimento maior ainda nesse material. Certo. E tem as batas antiestáticas, vocês fazem também? Fazemos. A bata que eu já usei muito. Isso, É nós SD, fazemos. né? Que é o que hoje permeia, né? Esses Isso, pontos aí. Distrito usa muito, Aham. A bata longa, né? Calça em brim, com identificação, para identificação Aqueles noturna. refletores, né? Isso, faixa refletiva, Uhum. né? Para proteger o colaborador também, boné. Então, assim, pensou em camisaria, em fardamentos em geral, pode falar com a Rebo. É isso aí. Isso. É, cara, tá vendo aí, ó, só quem não conhecia agora já tá conhecendo, tá? Isso é uma grande oportunidade aqui. A Adriana já tá vendendo bem o peixe dela. Isso é importante porque esse é o Sim. nosso objetivo aqui no canal, tá? E principalmente aqui no De Frente com o Empreendedor, justamente para dar essa oportunidade de você Isso. falar sobre o teu negócio e principalmente apresentar a tua empresa para as pessoas que estão nos vendo aqui em Manaus, aqui no Amazonas, mas em todo o país, Sim. né? Porque nós estamos no YouTube, então o YouTube é um canal mundial. Mundial, Certo? verdade. E aí a gente já vai aqui, indo já para os passos finais, né? Para nossa... gente, já é rápido, né? Passa Os dois rápido. falam muito. Enfim. Qual o recado que você poderia dar para as pessoas que querem abrir o próprio negócio? Primeiro, levante um capital, acredite no que você quer, no sonho que você quer. Ah, eu vou vender bolo, né? Vou vender bolo. Acredite que o seu bolo é o melhor da região, que faz a diferença, que o seu bolo tem um diferencial de algo, né? O sabor, a entrega, né? Acredite no seu coração, no seu sonho. Vá em frente, trabalhe por isso, né? E esqueça, como eu falei no início também, às vezes, não vai dar certo, você não tem tempo para isso. Tampe os ouvidos para comentários ruins. Siga o seu coração, mas lute, trabalhe e creia que tudo dará certo. Porque se Deus plantou no teu coração um sonho, pode ter certeza que vai acontecer. Quando a gente começou a fazer camisa, a gente não sabia fazer camisa. A gente tinha um sonho de desenvolver, fomos em busca, pegamos melhores moldes, melhores tecidos, nos aliamos às melhores pessoas, melhores colaboradores e cada dia a gente tem vencido, para a honra e glória do Senhor. Amém. 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 Gente, tá vendo só? Como eu sempre falo aqui que são histórias e histórias, nenhuma história é igual a outra. Sim. E esse que é legal do nosso canal, de trazer essas experiências e principalmente trazer histórias que vão, com certeza, a partir do momento que você assistir e principalmente anotar, ter insights, justamente para servir de direcionamentos. Porque às vezes a gente fala, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Às vezes, eu costumo sempre falar isso, né? Às vezes é casa de ferreiro espeta de pau. Sim. E a gente, às vezes, ouve mais histórias fora do contexto, né, para te incentivar do que eu estar te falando aqui em todos os nossos vídeos que a gente faz. Então, isso é fundamental, porque a ideia aqui é a gente diversificar os negócios para que as pessoas entendam que não é só um segmento que é um sucesso, e sim tem várias oportunidades, né, Adriana? Então, aí eu te pergunto agora, né, para a gente finalizar, quais são as tuas considerações finais, quais são os seus contatos, como é que a gente encontra a Rebo, enfim, fica à vontade. Tá certo, obrigada. Quando eu cheguei aqui, eu falei pro Alan, ele perguntou, e aí, Adriana, como você tá e tudo? Gente, hoje eu vou fazer 45 anos, né, dia 5 de novembro, e eu me sinto uma pessoa muito realizada, porque quando lá eu tinha 18 anos, eu fiz um plano de ação para minha vida. E eu posso olhar para ele e até hoje eu tenho cumprido. Assim, com muita força, com muita garra, com muita determinação. Como empreendedora, empresária, desafio eles existem todos os dias. Tem os altos e tem os baixos. Mas assim, com fé a gente vai vencendo. E assim, a Rebo, ela está hoje, nós temos uma fábrica na Avenida Grande Circular, número 122, São José 1, bairro super, muito
próspero, tá? E assim, a gente tem também uma equipe muito preparada, equipe comercial, com uma equipe de produção. Estamos prontos para atender você online no telefone 91 91 20 31. Também tem para o Instagram, chama pelo direct, e a gente está aí nas redes sociais também forte. Hoje eu não distribuo mais panfleto, mas a gente vai por um clique e tá ali pelo Google ADS, né? E é isso, você acha a gente aí na internet. Olha, muito fácil. Que legal, tá vendo aí, gente? Então, eu aqui do outro lado, Adriana, agradeço muito a participação. Que bom que você aceitou num sábado fazer essa gravação aqui, né, gente? Quando vocês estiverem vendo, não vai ser no mesmo dia ainda, mas eu aprendo muito aqui do outro lado também, com todas as histórias das pessoas que estão aí do outro lado, que a gente convida para compartilhar histórias de vida, sonhos e principalmente oportunidades de trazer o mínimo que seja de conhecimento e de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo. Então eu agradeço muito a tua participação, agradeço muito você ter topado de vir aqui, né? Você falou que foi o segundo podcast que ela aceitou, né? Então fica quase que eu chego na frente, enfim. Sim. Mas eu agradeço muito, tá, a tua participação e, claro, a gente constrói networking, né? Eu acho que isso que é fundamental porque ninguém cresce sozinho. Eu sempre aplico isso na minha vida desde quando eu me entendo por trabalhar com pessoas e principalmente com negócios. Sim. E aí hoje, como consultor financeiro, é aí que eu aplico ainda mais isso, porque a gente não cresce sozinho. Então a gente cresce fazendo redes, o network, né? Isso. Então eu agradeço muito a tua participação. Obrigado por compartilhar essa história de vida, né? Obrigado por compartilhar esse sonho com o teu esposo, o Francisco, que eu acho que daqui a pouco quando subir esse vídeo, ele vai assistir, né, Francisco? Com certeza. E se inscreve no nosso canal também, Francisco. E é isso, tá bom? Tá certo. Olha, gente, o papo foi muito bom. Muito bom. Infelizmente é rápido, né? Quase que deu aí algum tempinho, mas aqui essa ideia. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Alan Ranch Financeiro, lá no nosso Instagram. Eu também estou no LinkedIn, estou compartilhando algumas coisas lá no LinkedIn. Tem algumas coisas que eu já até falei com a Adriana aqui hoje, que eu vou começar a trabalhar nesse viés também de fábrica. Vai ter algumas novidades para 2025, tá? E, claro, a gente tem também nosso canal no TikTok, mas não tem dancinha, tá? Mas vão lá, se inscrevam no nosso canal, dá uma força pra gente. Aqui no YouTube tem o nosso podcast, o Aloncast. Tem o De Frente com o Empreendedor, que tem essas histórias aqui maravilhosas. E tem o nosso próprio podcast em si, nos nossos materiais, que tem para mais de 50 vídeos lá, para você aprender, olhar, acompanhar, tirar dúvidas e fiquem à vontade para sugerir assuntos que vocês acham importantes que a gente debater aqui, seja de negócio, seja de investimento, seja de preocupações com a parte financeira, enfim, o canal não é meu, é nosso, tá bom? E eu sigo aqui, até a próxima, um ótimo dia.